Muito boa noite e sejam muito bem-vindos à estreia do Futebol de Verdade Flash. O Futebol de Verdade Flash voltou, aliás, não é uma estreia, é um regresso, volta nesta segunda metade de temporada e volta precisamente porque senti que precisava de animar um bocadinho estes períodos pós-jogo. Hoje eu sei que não era suposto haver, porque em princípio hoje iria estar na RTP Notícias e foi disso que vos dei conta para comentar o Benfica Estoril, só que sucede que a crise na Venezuela levou a que fosse cancelado o espaço de futebol na RTP Notícias, não vai haver, e portanto eu posso estar aqui convosco para vos deixar as minhas impressões relativas ao Benfica Estoril. Vai haver Futebol de Verdade Flash com uma periodicidade mais ou menos regular, enfim, não é uma coisa que eu vos possa dizer hoje já, amanhã não há, depende muito dos dias em que se justificar, depende dos dias em que eu possa fazer. Para já, aquilo que tenho definido é que há Futebol de Verdade Flash nos dias em que não tenho intervenção nem na rádio nem na televisão, mas posso eventualmente, em alguns dias, não fazer, e nos dias em que há jogos, obviamente, dos candidatos ao título para comentar. Foi o caso hoje. Tivemos hoje, então, esse Benfica 3, Estoril 1. Não foi um jogo fácil para o Benfica. Também não foi um jogo tão difícil como às vezes pode parecer, pelas sensações que vamos tendo, que são muito mais marcadas por aquilo que vai acontecendo no meio jogo. E uma das estrelas do Futebol de Verdade Flash, quase sempre, quase todos os dias, de certeza, vai ser a Mia, que já está aqui em baixo. Assim que vê a luz acesa e me vê falar para o computador, aproxima-se logo, porque também quer aparecer e também quer desejar boa noite a todos. Muito bem, vamos olhar para o jogo. Se ela aparecer, diz-nos boa noite. Vocês podem dizer boa noite a ela também e ficamos todos no mesmo comprimento de onda. Vamos lá ver. E a dizer que a vitória do Benfica não foi fácil, e não foi. O jogo esteve em suspenso até ao terceiro golo, marcado por Pavlidis ao minuto 80, porque estava 2-1. Mas também é verdade que o Estoril, mesmo tendo, sobretudo no início da partida e na segunda parte, um controlo das... Ora, aí está ela, pronto, apareceu. Então, olá, Mia, diz boa noite às pessoas. Muito boa noite, Misi. Boa noite, pessoas, e agora tens que passar ali para aquele lado, se não te importa. Peço desculpa. É sempre assim que acontece. Vamos lá ver. Estava a dizer que o Estoril teve controle do jogo no início. Criou, inclusive, no início, uma boa situação para marcar. O Benfica aumentou um bocadinho a intensidade do seu jogo a partir do minuto 18, minuto 20. Tem sido geralmente o minuto em que o Benfica entra nos jogos e ela insiste, quer outra vez passar. Pronto. Peço desculpa mais uma vez. Ela quer, já sabem, os mais habituados, quer vir aqui para a parte de trás da minha cadeira. É isso que vamos ter que deixar. Lá está ela em cima. Bom, estava a dizer, e agora espero conseguir chegar ao fim do raciocínio, que o Estoril entrou bem no jogo, fez uns bons primeiros 18, 20 minutos, porque a equipa, o Benfica parece-me que foi meio que surpreendido pela forma como o Estoril estava a ligar. Porque o Benfica fazia uma pressão, muitas vezes, de referências individuais, mas não estaria à espera. Embora isso tenha acontecido já no jogo que o Estoril fez no Dragão, que o Guitana aparecesse mais numa zona central. O Estoril atacava com Guitana a partir da zona central, com o Begraoui no lado esquerdo, com o Alejandro Marquês no lado direito. Depois, tanto o Begraoui como o Marquês fletiam para uma zona mais central à frente, mas o Guitana era quem ia assumir a posse e quem ia conduzir a equipa para a frente. E foi mais uma vez um jogo em que o Guitano foi capaz de conduzir a equipa do Estoril com alguma eficácia, embora tenha perdido muitos dribles, meteu muitos outros, mas já lá vamos aos dados mais à frente. E isto permitiu que o Estoril entrasse no jogo um bocadinho por cima do Benfica. Tem logo aquela situação muito, muito perigosa ao minuto 2, drible de Guitano, Begrau ia rematar para uma belíssima defesa do Trubin, e depois o Pedro Amaral de cabeça com a baliza aberta faz a bola sair pela linha de fundo, não consegue marcar. Foram os primeiros 15, 20 minutos em que o Benfica tentou encontrar as referências de marcação, mas a partir do momento em que o conseguiu, e isso foi por volta do minuto 20, o que aconteceu foi que a equipa do Estoril como que desapareceu em termos ofensivos. E a segunda metade da primeira parte é toda ela do Benfica a justificar, de facto,
que o Benfica tenha conseguido chegar à vantagem. É verdade que antes do golo marcado, e o primeiro golo aparece ao minuto 34 de penalti por Pavlidis, nono penalti a favor do Benfica em 17 jornadas, oitavo deles, oito deles convertidos por Pavlidis, que aqui fazia o seu 15º golo, depois chegou mais à frente, porque fez um hat-trick. Mas até aí o Benfica só mesmo em situações de bola parada e muito à conta daquilo que era o contributo do seu corredor direito, com o Dedic muito ativo, com o Prestiani muito ativo também. O Benfica começou a meter as suas dinâmicas de ataque organizado, que fazem sempre com que o Prestiani saia da direita para o meio para abrir o corredor ao Dedic, mas às vezes o Prestiani abre na direita para permitir que o Dedic entre em diagonal por dentro. O Leandro Barreiro, que aparecia como segundo avançado, muitas vezes a baixar para se juntar ao Rios numa zona mais central do campo, e o Sudakov também a vir muito da esquerda para o meio, o que fazia com que o Dedic ou Prestiani e do outro lado Sudakov se aproximassem muito de Pavlidis no momento em que a equipa tinha a bola, e isto fez com que o Estoril vacilasse ali um bocadito e que o Benfica marcasse 2 golos ali numa ponta final de primeira parte em que foi de facto melhor do que o Estoril. Primeiro, o tal penalti, por uma intervenção desastrada do Alejandro Marquês, que corta com o braço dentro da área uma bola que estava a ser disputada por Otamendi e por Boma. E depois um belo golo de Pavlidis, recebe um passe do Leandro Barreiro, vai ao choque, vai ali um ombro a ombro entre o Pavlidis e o Bacher. Dá-me ideia que o Bacher tenta ir ganhar aquela bola no físico, só que aquilo que acontece é que o Pavlidis retraiu-se e o Bacher acabou por, ao tentar dar o encosto no adversário, caiu ele próprio e isso acabou por não lhe permitir disputar a bola. Pavlidis isolou-se, fez um belíssimo chapéu ao Robles, que teve essa nuance, que foi conseguir chegar ao final do jogo e ia caindo. Conseguir chegar ao final do jogo com 3 golos sofridos e nenhuma defesa feita. Enfim, acaba por ser emblemático de uma outra situação da qual vos vou falar um bocadinho mais à frente. O Estoril reentrou no jogo, é verdade que sim. Numa das tais jogadas que o Begraoui conseguiu, levou a bola até à linha de fundo e depois que o Guitano conseguiu, levou a bola até à linha de fundo, faz um cruzamento rasteiro para a área, o Begraoui deixou passar e o João Carvalho, belo jogo que fez o João Carvalho, conseguiu finalizar, e com 2-1 o jogo vem para a segunda parte em aberto. Ora, o Benfica da segunda parte já não foi tão forte como o Benfica da primeira, limitou-se a gerir, mas a verdade é que o Estoril, tendo controle do jogo, e vamos aqui olhar para os dados. Na primeira parte, o Benfica tinha 62% de posse de bola, acabou o jogo com 51%, o que quer dizer que o Estoril na segunda parte teve muito mais bola do que o Benfica. A posse de bola no último terço, na primeira parte era de 73% para o Benfica, acabou nos 65%, e na segunda parte houve equivalência em termos de ações na área, 9 para cada lado, mas mesmo assim o Benfica rematou mais. Fez 8 remates numa segunda parte contra 3 apenas do Estoril. O que quer dizer o seguinte, era disto que eu vos falava no início. O Estoril, sendo uma equipa muito interessante em termos de meio-jogo, consegue ligar muito bem o jogo. O Estoril com o Randro Orellana, com o Wolves Grove, e hoje não fez um jogo assim tão bom, o Wolves Grove, e com o João Carvalho, tem um meio-campo que liga muito bem, entrega a bola no Guitano, muitas vezes a partir da tal zona central, e consegue levar a bola até a área do adversário, mas depois faltam-lhe argumentos dentro da área, quer para criar situações de último passe ou de finalização. E por outro lado, o Benfica é uma equipa que é muito forte nas duas áreas. Tem Pavlidis na frente e Pavlidis fez um belo jogo, marcou 3 golos, isso enfim, é suficiente. E por outro lado, atrás, com Tomás Araújo, que hoje entrou no 11, não era suposto estar, era suposto estar António Silva, que se magoou no aquecimento, e com Otamendi, é uma equipa que dá poucas hipóteses ao adversário de criar perigo dentro da área. Assim sendo, a segunda parte foi uma segunda parte com controlo de bola por parte do Estoril, mas controlo do jogo por parte do Benfica. Isto fez o que viu. Não há situações claras de golo para o Estoril. Há ali um momento, depois da entrada do Fabrício para o lugar do Marquês, em que o Begraoui passa por ponta de lança, faz um remate à malha lateral, e depois, no seguimento 2 minutos depois, é o João Carvalho que de longe, a passe de Guitano, atira a bola por cima, mas não houve mais do que isso no ataque do Estoril. Portanto, é um Estoril que
consegue tecer belíssimas malhas a meio campo, mas não consegue ser perigoso na frente. Por outro lado, o Benfica, com o controle, o Estoril tinha o controle da bola, o Benfica tinha o controle do jogo, porque, enfim, para se ganhar jogos é preciso estar mais forte nas áreas. Já vos falei dos dados, o Benfica acabou com um índice de gols esperados de 2,33 contra 0,83 do Estoril. É mais uma nuance a explicar que o 3-1 acaba por se justificar. Falta-me falar agora aqui da primeira titularidade do Manu no Benfica ao fim de 11 meses. Foi titular porque não há Enzo. Fez um jogo regular, o Manu. Não é que tenha sido um jogo fantástico, não foi, nem pouco mais ou menos. Não inventou, não criou, não complicou. Enfim, foi regular. Não se pode dizer mais do que isso. E depois também a surpresa de ver Orsnes no banco. Jogou Prestiani, manteve-se Barreiro na posição atrás do ponta de lança e a estreia de Sidney Lopes Cabral acabou por ter uma interferência marcante no jogo, porque é pela jogada do terceiro golo, ele faz um cruzamento rasteiro, depois de ganhar em velocidade no lado esquerdo e consegue com esse cruzamento, que é mal cortado pelo Barra, que o Pavlidis finalize e faça golo, portanto, estreia positiva para o Sidney Lopes Cabral. Quanto ao Estoril, repetiu exatamente o mesmo 11 que tinha jogado na jornada passada e tinha ganho por 4-1 o Alverca. Em relação ao jogo do Dragão, onde tinha sido mais ou menos a mesma coisa, controle da bola por parte do Estoril, controle do jogo por parte do Futebol Clube do Porto, trocou apenas o Laximiquet, que não estava disponível, pelo Alejandro Marquês, que não fez uma boa partida. Melhores jogadores na partida, da parte do Benfica, Pavlidis, é evidente, marca 3 golos, mais um hat-trick de Pavlidis, cada vez voltou a isolar-se na lista dos melhores marcadores, agora com 2 golos de avanço sobre o Luís Soares. Muito em jogo, Dedic e Prestier, como tinha dito, e sempre seguros, Tomás Araújo e Otamendi, uma belíssima defesa do Trubin também. Barreiro, Sudakov, Rios, continuam sem convencer. Do lado do Estoril, Guitane foi o homem que mais vezes levou a bola para a frente, conseguiu muitas conduções progressivas, mas voltou a perder muita bola em drible. Desta vez perdeu 8 dribles, um, tinha perdido 11 no jogo com o Alverca. Os 11 do jogo com o Alverca eram o recorde do campeonato, os 8 estão lá perto. Mas foi ainda assim um belíssimo jogo do Guitano, grande jogo do João Carvalho também. O Bomá esteve bem. O Ricardo Sanches parece-me que é sempre um jogador interessante para a lateral direita, nunca dura 90 minutos, e é pena, porque o Estoril perde quando ele sai. Mas é uma equipa esta do Estoril que parece precisar de argumentos, sobretudo na frente, para poder ser um bocadinho mais eficaz na transformação do futebol que tem nos pontos. Vou só dar uma vista de olhos nos vossos comentários, antes de finalizar o flash de hoje. Há muita gente que está por cá. Vamos lá ver. Toda a gente pode ver o direto. As regras do flash são estas. Toda a gente pode ver o direto. Se quiserem saber quando é que há diretos, é muito simples. É só subscreverem o meu Substack. Podem ser até subscrições gratuitas, não têm que pagar, para serem notificados dos diretos quando eles existem. É mais fácil se tiverem a app instalada e se ativarem as notificações. Aí recebem a notificação que o direto vai começar. Depois, só os subscritores premium é que podem, de facto, comentar. Quem é que cá esteve hoje e tem comentários a fazer sobre o jogo? Diz o Guilherme Pereira, entrada pobre do Benfica, com muito nervosismo e pouco pragmatismo, as pressões funcionaram e o gol acabou por ser justo, atendendo ao momento do jogo. Alcides Correia, olá Alcides, belo jogo do Estoril, equipa muito personalizada a saber o que quer. Paulo Patrão, um jogo que não correu mal ao Benfica, é o que mais se me apraz dizer. Diz ainda ao Guilherme Pereira que Sudakov hoje teve a sua exibição mais fraca enquanto do Benfica. Não esteve bem, de facto, Sudakov. Acrescenta ainda ao Guilherme que o Pedro Barreiro fez uma exibição bastante aceitável, tal como o Prestiani. E o Paulo Patrão diz que da forma que joga o Estoril e com a qualidade técnica que tem, foi meio campo para a frente, no meio campo para a frente, poderia ser um jogo muito perigoso para o Benfica se o golo tardasse ou o Estoril marcasse primeiro. O Alexandre Salazar diz que gosta deste modelo de flash. Ainda bem que assim é. Amanhã, em princípio, cá estarei para o flash do Santa Clara Futebol Clube do Porto. Não se sabe muito bem a que horas, mas, enfim, é uma questão de vocês, é como vos disse, instalarem a app do Substack, seguirem-me e ativarem as notificações. E assim, garantem que cá estarão. Muito obrigado por terem estado aí
acaba aqui o Futebol de Verdade Flash do Benfica 3, Estoril 1.